Olá pessoal, eu sou a Kelly e a fofoca de hoje é sobre a desavença de Bela Campos e o nosso bonitão Cauã Raymond, que vai sair da vida real e vai pular para a telinha na novela Vale Tudo. E será Maria de Fátima quem vai sair por cima na fofoca, já que a Chiriquenta, além de humilhar o vigarista, agora focada em viver uma vida honesta, ainda rasga a roupa e faz um escândalo para simular que está sendo abusada pelo ex-modelo, que agora ela chama carinhosamente de babá de piscina. Tudo para forçar que César ajude em seu plano infalível para separar Solange de Afonso. E mais, entre os capítulos de sexta e sábado, Fatinha finge que não conhece o pai na frente de Afonso e causa um infarto no pianista, e não para por aí. Marco Aurélio comemora o interesse de Tiago por Vera, a moça do Job, contratada para desvirginar o filho e assim confirmar que o seu filho não é gay. Aguenta aí que já te conto essa fofoca. Ainda no comecinho do capítulo, Maria de Fátima vai debochar da cara de César ao ver o ex-modelo capa de revista em seu novo trabalho. Na ocasião, o bonitão estará bem fofo, todo uniformizado e carregando os equipamentos da piscina. A princípio, Maria de Fátima fica em choque ao ver César trabalhando de forma honesta, o que para ela já será uma grande humilhação. E César fica alarmado quando Fatinha fala que ele deve estar ali apenas para dar golpes em coroas cheias da grana. E não querendo confusão, César pede que Maria de Fátima fique longe dele para não dar problemas para o seu lado. E maldosa, Fatinha pisa em César dizendo que ele está trabalhando como babá de piscina. E o bonitão reage revoltado, dizendo que não quer que ninguém se meta na sua vida. E totalmente impiedosa, Maria de Fátima fala que César agora não passa de um subalterno e é ela quem está na posição de poder. A vilãzinha fala que se e quando quiser ele vai estar à sua disposição. E mentirosa diz que está recebendo uma grana para se hospedar no local e pode requisitar os serviços de César se e quando quiser, já que está tudo incluso na diária. E revoltado com a provocação, César pede que Maria de Fátima fique longe dele e finja que não o conhece. Acontece que ainda neste capítulo, Maria de Fátima vai jogar sujo para forçar que César ajude em seu plano para separar Afonso de Solange. Na ocasião, César estará fugindo de Fátima que nem o Dimo da Cruz. E para chamar a atenção do bonitão, ela rasga suas roupas e grita pedindo socorro, simulando que está sendo abusada pelo funcionário do hotel. Mas antes dessa armação inescrupulosa, Maria de Fátima tenta seduzir César, dizendo que sabe que ele gosta dela e que tem sentimentos. Mas o vigarista, agora querendo andar na linha, fala que está ali apenas a trabalho. E se acaso o gerente perceber a sua aproximação com a hóspede, ele está ferrado. E será nesse momento que a louca rasga sua roupa e grita por socorro, acusando César de tentar agarrar ela à força. E o bonitão surta, perguntando se Fátima quer acabar com ele. E ainda no jogo de sedução, Maria de Fátima diz que pode acabar com ele quando ele quiser e garante que só para de gritar se César fizer o que ela mandar. E para não perder o seu emprego, o ex-modelo cede à chantagem e entra no quarto com a megera. Já Maria de Fátima, se sentindo vitoriosa, diz que agora César pertence a ela. E em seguida a vilãzinha revela detalhes do seu plano para vencer na vida, se casando com Afonso Reutemann, o herdeiro milionário. Ainda neste capítulo, Maria de Fátima fica tensa quando Afonso lhe apresenta o pianista Rubinho. Na ocasião, Fátima continua fingindo que é rica e fala para Afonso que a mãe
é uma fazendeira e o pai está morando nos Estados Unidos. Nesse momento, Fátima fica tensa quando Rubinho aparece e insinua que os dois já se conhecem. A mentirosa finge que não conhece o pai e Rubinho, disfarçando a irritação, lança um olhar de reprovação para a filha e pergunta se ela tem certeza de que não sabe o seu nome. E ainda fingindo que não conhece o pai, Maria de Fátima fala na frente de Afonso que Rubinho deve estar confundindo ela com outra pessoa. E para fugir do momento tenso, Maria de Fátima ignora Rubinho e fala para Afonso que o pai dela também é um músico, porém mora na Califórnia. Nesse momento, Rubinho tem uma palpitação em seu coração. Será o princípio de infarto que vai levar sua vida nos próximos capítulos, antes mesmo que ele chegue a realizar o grande sonho de ser um músico de sucesso no exterior. Mas antes disso, ainda neste capítulo, Rubinho ameaça acabar com a farsa de Maria de Fátima se a vê destratando Raquel novamente. O pianista vai perder a cabeça e grita mandando a ingrata ir para o inferno. Rubinho deixa claro que está muito magoado com a filha ao dizer que se um dia ela tiver um filho, que nunca sinta o que ele está sentindo naquele momento. E sem coração, a vilãzinha pede para o pai parar de drama, justificando o mau comportamento ao falar que estava conversando com um herdeiro milionário e ele queria mesmo que ela dissesse que é filha de um pianista, um músico fracassado. E passando mal novamente com a malcriação da filha, Rubinho se defende dizendo que é um músico e vive com dignidade. Quando a cretina joga na cara do pai que ele vive de esmolas, o pianista se defende dizendo que não vive de esmolas ou gorjeta, que como músico, como artista, ele ganha cachê em todas as suas apresentações. Já Maria de Fátima debocha quando o Rubinho diz que foi muito bem tratado por Afonso. E a megera não acredita no network de Rubinho e Afonso Reutemann, o herdeiro de uma das maiores fortunas do país. E enquanto esse bafão acontece do outro lado da história, sem saber, Tiago cai na armadilha de Marco Aurélio para que o filho passe a se comportar de forma mais normal, ou o que ele diz ser normal. No capítulo anterior, o asqueroso chegou a perguntar se o filho era gay, garantindo para Renato que não é homofóbico e não tem problemas com gay ou com casamento gay. No entanto, Tiago é o seu filho e ele precisa que ele haja de forma normal, perca logo a virgindade. E nessa história louca de se meter na vida de Tiago, Marco Aurélio pede a ajuda de Freitas para contratar uma garota de programa para fazer o serviço no filho ou para conferir se Tiago é mesmo gay. E com isso, totalmente sem noção, Marco Aurélio comemora ao ver Tiago exibindo interesse em Vera. Na ocasião, Bonitão estará aproveitando a piscina quando recebe o elogio da moça do job. Vera vai dizer que o rapaz nada muito bem, questionando se acaso ele é profissional. Tímido, educado e bem fofo, Tiago ri e diz que não é nenhum profissional da natação. E enquanto Tiago e Vera exibem interesse um pelo outro, Marco Aurélio observa a fofoca de longe e comemora o sucesso do seu plano, dizendo todo orgulhoso que o seu filho, Tiago, está arrasando corações em Paraty.